4 de mínima e 29 de máxima. Jovem Pan News. 8 e 9. Repita. 8 horas e 9 minutos. Vamos começar o jornal de hoje falando aí, porque olha, vai ter em fevereiro candidata aí à presidência do Senado. E já está tendo a provável candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado tem dificultado aí a ação de dois personagens fundamentais para a aprovação da PEC, Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Isso porque Pacheco, que é o atual presidente da casa, vai disputar a reeleição em fevereiro. Se forçar a mão para aprovar a proposta, pode se desgastar aí e perder apoiadores. E Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, é o provável relator da PEC. Ele articula também a reeleição de Pacheco e quer amarrar detalhes do projeto, a divisão de poder na casa. Todo mundo de olho nessa eleição do Senado, porque tudo que envolve, na verdade, é a PEC e o resto ao redor dessa PEC da transição, do estouro, do arrombo, da explosão. Enfim, a PEC está tramitando lá no Congresso Nacional. Já tem uma novidade, que é Rodrigo Pacheco anunciou para quarta-feira já a votação da PEC. Então, com isso, o Alcolumbre tem que fazer a votação e tramitação na CCJ até a quarta. E isso tem sido, sim, moeda de troca, poder de barganha para que Rodrigo Pacheco e Alcolumbre tenham aquele apoio do governo federal. Também o próprio Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, também teve essa discussão e o apoio lá na Câmara, pelo menos, já está afirmado para Arthur Lira para a reeleição. Para Pacheco vai ter uma dificuldade grande porque Rogério Marinho provavelmente será o candidato da oposição. Ele pelo PL, que terá 14 senadores em 2023, tem também o apoio anunciado pelo PL do PP, que o PP ainda não falou sobre o Senado, né? Mas o PL tem dito que o PP vai apoiar também a candidatura de Rogério Marinho, então já seria uma candidatura mais encorpada. Seria maioria contra Rodrigo Pacheco? Não, está longe disso ainda, porque o Rodrigo Pacheco tem o apoio do PT, tem o apoio do MDB, tem o apoio do próprio PSD, e o União Brasil a gente não sabe, que pode ser inclusive um fiel da balança nisso, né? União Brasil, a gente lembra, é o partido de Davi Alcolumbre, sendo que é um partido que historicamente esteve ao outro lado, né, na oposição do Partido dos Trabalhadores. Então vamos ver como vai ser o andamento disso. A candidatura de Rogério Marinho está prego batido de ponta virada? Ele disse que não. Ainda vai ter uma reunião na quarta-feira entre a bancada do PL para definir os últimos ajustes dessa candidatura. Todos têm dito que sim, ele deverá ser candidato para se colocar como uma oposição ao Rodrigo Pacheco. Isso faz também com que Pacheco tenha pelo menos uma sombra perto de si, e a tendência, e é natural uma candidatura do PL, não é, Virgínia? É o partido de maior bancada, então eles de fato querem firmar a posição para dizer, olha, nós somos grandes, nós somos gigantescos, nós estamos aqui com o aval de 58 milhões de pessoas, né? E Rogério Marinho também quer ter esse posicionamento dentro do Senado. Ele já quer chegar colocando aí, se posicionando, né, colocando esse pé na porta, dizendo serei senador e a liderança ele pode trazer para ele também a liderança da oposição no Senado, caso não haja vitória aí pela presidência da Casa Legislativa. Então, além do PL querer ter um candidato para fazer essa sombra a Rodrigo Pacheco, o próprio Rogério Marinho também almeja isso. Ele precisa, Rogério, ter uma projeção dentro da casa, e isso só vai acontecer, Júlio, se ele tomar posições. Se ele ficar nesse momento se o PL abrir mão dessa candidatura, nem se posiciona enquanto partido e nem Rogério enquanto liderança política. Então, principalmente não enquanto oposição, né? Porque o PL quer liderar a oposição. O PL é o maior partido, tem 14 integrantes aí eleitos. O PP não falou oficialmente, e é difícil a gente falar pelos outros, né? A gente viu aquela ação ali quando o PL assinou a ação que foi para o Tribunal Superior Eleitoral questionando aqueles números das urnas eletrônicas, sim, assinou em nome de outros partidos, e eles foram lá e disseram, epa, não botei meu nome aí. O PP e o Republicano. Né? Então, o próprio PP, em algum momento, já desdisse o PL. Então, é preciso observar aí, não dá para você falar pelos outros, porque se o PP quisesse declarar apoio a Rogério Marinho, já teria feito isso nesse momento. Então, o PP está aquele centrão tradicional que toma conta das casas legislativas em Brasília. Vamos aguardar, é uma disputa interessante. Claro que quem vencer a PEC está sinalizando mais força hoje no Congresso. E é por isso que a gente traz esse destaque, a imprensa nacional também fala hoje dessa dificuldade, dessa entrada de Rogério Marinho na disputa para dificultar a ação de Pacheco aí no fura-teto, missão que ele recebeu do presidente eleito Lula,
conta com o relator Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, partido importantíssimo. É um partido também que está bem híbrido, né? A gente ainda não tem ainda a cara do turno, União Brasil. Quem é o União Brasil nas duas casas legislativas? Então, a semana está começando, essa PEC tem data para ser votada quarta-feira. Estamos numa semana de que temos um jogo do Brasil hoje e um possível jogo do Brasil na sexta. Não, fechado, vai ter na sexta-feira. Hoje eu encontrei com um vizinho no elevador, eu perguntei, e aí, será que vai dar? Ele disse, já deu. Então, vamos todo mundo aí otimista, manter esse pensamento positivo nesse parênteses que a gente fez para falar de futebol. Mas para dizer o seguinte, que uma semana começando com o jogo e terminando com o jogo, fica nesse imprensado político que um projeto dessa magnitude, dessa importância, como é essa PEC, a gente espera que ela consiga ser votada em plenário, mas tem que ter o quórum lá na Câmara Federal. Que não é fácil nessa época. Tem que passar sem alterações para poder ir para o Senado. E se para a Câmara e voltar sem alteração, não é? Então, há todo um caminho a ser percorrido num mês importante que tem Copa do Mundo, tem encerramento de uma transição e que o governo Lula precisa de uma autorização para iniciar janeiro pagando os R$600 aos brasileiros. E só explicar também o porquê disso tem uma influência a PEC, porque a gente falou de PEC e falou muito sobre a eleição. É porque a PEC é um projeto que de fato pode ser desgastante para os parlamentares. Então esse tipo de desgaste até que ponto eles vão tomar para si ou não. Então é uma influência que o governo federal eleito vai fazer também, porque eles vão dizer, pô, Rodrigo, Rodrigo Pacheco, você vai abrir tudo para o governo e a gente, e cadê o Venha Nós? O vosso reino eu já estou vendo qual é, mas cadê o Venha Nós? Então esse tipo de relação que eles vão ter para o andamento dessa PEC e essa discussão também pode ter um reflexo na própria visão dos senadores com relação a Rodrigo Pacheco. Então aí que pode entrar Rogério Marinho inflamando, dando uma cutucada também. É assim que a gente vai ter o comando da casa? A casa vai ficar de joelhos ao governo federal? Então isso também pode ser levado em consideração. É um jogo político que Rogério Marinho sabe fazer muito bem, obviamente. Ele foi um deputado federal de grande articulação, foi ministro, já passou por outros cargos no governo federal, inclusive de articulação política, então ele sabe jogar esse jogo. Então vamos ver qual será o desfecho. Só para encerrar o assunto Rogério Marinho nesse início de jornal, ele precisa ficar grande realmente. Por quê? Porque ele criou toda uma expectativa de ser o líder da oposição aqui no Rio Grande do Norte, né? Liderar uma oposição que teria, num eventual segundo governo de Bolsonaro, muita força para influenciar, minha gente, desde uma eleição na Câmara Municipal por uma mesa diretora, passando por uma eleição da mesa diretora da Assembleia, pelas eleições de 2024 com a disputa da Prefeitura de Natal e chegando também às eleições de 2026, quando se abrirão 2 vagas para o Senado e ainda a eleição de governo. Então, Rogério se programou para percorrer esse caminho aí dos próximos anos como o grande líder da oposição, mas deu errado. Por quê? Porque Bolsonaro não foi eleito. E aí ele chega como um senador, um dos 81 senadores do Senado Federal, na condição de oposição. E para ele se fortalecer, ele tem que realmente entrar nessa disputa. Porque se ele ganhar a condição de ser presidente do Senado, é importantíssimo para o Rio Grande do Norte. Nós teremos muitos reflexos positivos aqui para interferir nos interesses do Estado do Rio Grande do Norte e ele ganha uma musculatura maior aí para se apresentar nesse comando da oposição, mesmo que temporário, por 2 anos, né? Sim, com certeza. E só lembrando, o Rio Grande do Norte já teve presidente do Senado, Garibaldi Filho já foi presidente do Senado, Henrique Eduardo Alves já foi presidente da Câmara dos Deputados, José Agripino já foi candidato à presidência do Senado, ele foi derrotado por Renan Calheiros em uma disputa. Você está lembrando, também. Eu não lembrava dessa disputa. Exatamente. Mas houve, né? Houve uma disputa entre Renan Calheiros e José Agripino também na presidência do Senado. Deu Renan, né? Deu Renan, Agripino foi derrotado. E vamos ver, inclusive, qual será o posicionamento do União Brasil. É importante, inclusive, que se ouça José Agripino sobre isso. Pois é, e as eleições para a presidência do Senado só acontecem em fevereiro do próximo ano e já está tendo aí a gente está falando de 2026 e mais 2023. Não, mas e outra coisa, já está aparecendo, a gente está vivendo aí um cenário de grupo de Lula contra o grupo de Bolsonaro. Mais uma disputa, né? Pois é, 8h19. Repita. 8h19.